Hoje, então, nós começamos o nosso estudo. Obediência construtiva é o tema do nosso estudo de hoje. E Emmanuel faz uma seleção de uma passagem de uma das cartas, né, aos Efésios, lembrando que essas cartas elas eram enviadas por Paulo de Tarso às comunidades cristãs que se desenvolviam naquela região da Ásia, e ele era ali um dos grandes difusores dos ensinamentos cristãos. E Éfeso, né, que era uma dessas regiões, tinha ali a sua comunidade dos cristãos primitivos, que a gente chama, por serem os primeiros a formarem essas comunidades, né? E nessa carta ele começa trazendo para nós uma pequena orientação, que foi exatamente essa que Emmanuel selecionou para todos nós. Ele dizendo o seguinte, então, né, vou ler aqui, como sempre, a gente pega o versículo que ele selecionou e a gente o coloca dentro de um contexto para entendermos com mais profundidade o pensamento de Emmanuel. E ele diz para nós assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E essa passagem, né, esse pequeno trecho, uma introdução dessas cartas que ele fazia, eram sempre cartas que traziam estímulo, traziam encorajamento àqueles irmãos daquela época, porque a perseguição era muito grande, e você mudar, começa assim, antes de qualquer perseguição, é importante a gente lembrar que uma mudança de um pensamento religioso é sempre muito difícil, principalmente naquelas condições. As pessoas buscavam acreditar em alguma coisa, as pessoas buscavam sentido para suas próprias vidas, tentando entender porquê de suas dificuldades, porquê de seus sofrimentos. E aí então surge, né, Jesus como sendo um grande orientador para aquelas pessoas, começando a mostrar um caminho de felicidade, um caminho de paz, um caminho de compreensão de tudo aquilo que envolve, né, um caminho mais próximo para chegar a Deus. E aí então, além dessas dificuldades de mudanças de convicção religiosa, nós encontrávamos também ali pressão de amigos, pressão de pessoas, porque Jesus era visto, como a gente sempre comenta, ele era visto como um subversivo pelas pessoas que eram de outras religiões, como por exemplo judeus. Era visto como alguém que violava os princípios mais fundamentais daquela religião. Politicamente, ele era um agitador para o Império Romano. E aí então, quando você se colocava como sendo um cristão, você se colocava como sendo um seguidor de alguém que provocava toda essa turbulência, não só na vida social, mas na vida religiosa e na vida política. E aí então você se declarar como tal, hoje é muito fácil. Hoje você põe uma camiseta, hoje você põe um banner na frente da sua casa, professando qual é a sua crença, você coloca um adesivo no seu carro e você faz isso com a maior naturalidade. Naquela época não era assim. Naquela época você era apontado na rua por aquilo que você fazia ou por aquilo que você deixava de fazer, como sendo um seguidor de alguém que era perseguido. E Paulo de Tarso, o mais corajoso de todos talvez, porque quando a gente falava sobre os apóstolos, né, que eram próximos a Jesus, eles estavam sempre ali, protegidos, encorajados, estimulados, né, sempre naquela pequena região que eles viviam, não tinham essa preocupação de adentrar a outras regiões que eram inóspitas para o cristianismo a princípio. E Paulo de Tarso foi aquele que vestiu a camisa. Ele falou: eu vou até aquele local, sei dos problemas que eu vou enfrentar, sei das perseguições, das críticas e dos apontamentos, e vai levar, por ele sendo chamado o apóstolo dos gentios, vai levar uma nova mensagem. Inóspita que não pode ser habitada, né? A gente lembra que hóspita é de hospitalidade, né? de hospitaleiro, inóspita é aquela que não pode ser abrigada. Então, quando você fala cristianismo para um povo que é considerado gentil, um povo que não tem aquela religião, que era um povo politeísta, já que eles acreditavam no panteão romano, que eram vários deuses e tudo mais, então você falava assim: olha, você vai apresentar uma ideia monoteísta, uma ideia de igualdade, uma ideia de justiça social, porque quando a gente fala de religião, a gente não pode imaginar que você que você sai da sua realidade humana e você simplesmente vive a vida espiritual.
Na verdade, todos aqueles ensinamentos que eram trazidos era aí justiça social, igualdade entre os homens, respeito por aquilo que você faz. Esses princípios morais que Jesus trazia, ele era aplicado no dia a dia das pessoas. E quando você falava sobre igualdade social no Império Romano, onde você tinha ali as pessoas que eram aqueles que eram detentores de poderes, detentores de propriedades, aqueles que eram escravos, que eram serviçais, essa ideia de justiça social é algo absolutamente fora daquela realidade. Era exatamente aquilo que ele trazia e provocava aquela agitação toda. Tanto que os cristãos daquela época eram perseguidos e executados, inclusive. Né? Basta ver ali o que acontecia nas arenas, com os leões, com os gladiadores, enfim, tudo aquilo que a gente via nos circos romanos, né, registrados nos livros de história. E aí então você levar uma mensagem como essa para um povo que não conhecia absolutamente nada, e ainda mais com a fama negativa que se tinha, era algo de muita coragem. E aí, então, nesses contatos que ele fazia, ele sempre levava essa palavra de motivação, essa palavra de encorajamento. E ele colocava então nessa primeira carta exatamente esse trecho que a gente vai estudar hoje. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ele já levava ele se declarando como sendo esse preso do Senhor, lembrando o seguinte: olha, eu sou prisioneiro do compromisso, sou prisioneiro da minha fé, não de um lado negativo. Porque naquela época se falava em prisão dos romanos, se falava em perseguições. Então quando você imagina preso, era o cárcere, era o sofrimento, era a execução, era o açoite. Ele se colocava como preso do Senhor, como digo assim: eu estou preso a Ele por opção própria, pela minha vontade, estou preso a Ele pelo meu desejo de servir, pela crença, pela fé que eu abraço e por toda a mudança, transformação que Ele sofreu em sua própria vida. Né? No caso, nós temos vários filmes, Cássia, que falam sobre aquela vivência deles. Né? A gente tem, por exemplo, Alexandria, nós temos o próprio filme de Paulo de Tarso, que eu trouxe para vocês aqui na sala. Se vocês derem uma chegadinha ali no nosso site virtual.espiridige.net, vocês terão lá no quadro de avisos um filme sobre Paulo de Tarso, a biografia dele, que mostra exatamente aquele homem perseguidor, aquele homem agressivo contra os cristãos, de repente acabou vivenciando aquela experiência nas portas de Damasco, que para ele foi é difícil da gente imaginar, no caso de Paulo de Tarso, alguém que tinha a convicção de servir ao Império Romano naquela época, e de repente, somente através de uma visão, ele decidir então transformar a sua vida e servir aquele a quem ele perseguia. Quando a gente lê sobre isso, a gente pensa assim: ele teve uma visão, ele viu Jesus, Jesus falou com ele, ele se convenceu e tal. A gente não consegue imaginar a dimensão do efeito interior, do efeito espiritual que teve sobre ele. Tudo aquilo que ele viu, provavelmente deve ter visto suas experiências anteriores, deve ter visto experiências extra-metafísicas, experiências espirituais, num lapso, no momento em que ele se deparou com Jesus e de repente sentiu que ali era aquela tarefa que ele deveria fazer. Então a gente não consegue imaginar o efeito íntimo que ele sentiu. Somente quem passa por essa experiência é capaz de fazer uma descrição. E ele, em especial, tendo aquela visão, aquela experiência tão íntima, a gente pode ver como as coisas funcionam, qual foi a intensidade daquele processo todo. E ele então procurava passar essa mensagem para todos aqueles que também o seguiam naquela mesma direção, em direção a Jesus, em direção aos ensinamentos cristãos. E essa vocativa que ele traz para nós, logo no início dessa carta, dessa mensagem, era exatamente isso: que andeis todos como é digno da vocação com que fostes chamados. Primeiro a gente começa a lembrar que o chamamento vem para aquele que se dispõe a isso. E o chamamento não é nada miraculoso, não é nada fora da realidade, é simplesmente assim: olha, eu te ofereço essa proposta de vida. Você segue se você quiser. Então eu estou chamando aqueles que têm vontade de aprender, aqueles que têm vontade de praticar. E aqueles que têm essa vocação, olha, é exatamente isso que eu quero. Porque hoje nós seguimos as nossas crenças, as nossas religiões, por uma questão de vocação. Hoje nós seguimos as nossas profissões por uma questão de vocação. Eu realizo esse trabalho, sou militar hoje, porque eu tenho vocação para ser militar. Eu sou professor porque tenho vocação para ser professor. Sou médico porque tenho vocação para ser médico. Eu sou espírita porque eu tenho vocação para ser espírita. Sou evangélico porque tenho vocação para ser evangélico. Cada um seguindo ali o seu chamamento. Mas o importante é a gente saber que nessa questão espiritual, todos nós somos chamados para a mesma realização, para o mesmo objetivo. A Vaninha é a arroba da sala porque ela tem vocação para ser a arroba da sala. Então, a gente lembra que o objetivo é um só.
O objetivo é o ensinamento moral, é a elevação espiritual, a realização espiritual que todo mundo pode fazer. Cada um escolhe o seu próprio caminho de acordo com a sua vocação. No caso, nós todos somos cristãos. Independente da escola religiosa que nós abraçamos, independente da filosofia que nós seguimos. Somos cristãos porque nós temos vocação para o cristianismo, mas eu poderia ser muçulmano, e nem por isso ser menos virtuoso. Porque a gente lembra que o islamismo, uma religião belíssima, que traz para nós ensinamento dos mais nobres, tanto quanto o cristianismo, apenas se distorceu por conta de alguns dos seus seguidores, assim como o cristianismo também se distorceu por conta de alguns seguidores que no passado queimavam pessoas em fogueira. Então a gente lembra que não são as pessoas, mas é a doutrina que é bela. Então eu poderia seguir aquela doutrina que mais me satisfaz, aquela que mais me mantém em equilíbrio, aquela que me mantém feliz. Porque eu não sigo uma religião para ser infeliz, eu sigo para me realizar espiritualmente. Eu não tenho necessidade de uma obrigação, você é obrigado a seguir essa fé. Não é assim que acontece. Nós temos várias obrigações no nosso mundo hoje, uma obrigação familiar, uma obrigação profissional, uma obrigação social, mas a fé é uma escolha. E essa escolha, nós somos motivados pela vocação que nós temos, pelo chamamento, quer dizer, nós somos chamados a seguir e nós temos a opção, você pode seguir ou não. E é em torno disso, dessa responsabilidade que o Paulo de Tarso trouxe para nós, que ele disse que o exemplo dele, na verdade, não é para falar sobre nós, é para falar sobre aquilo que ele vivenciou, porque ele se declarava, eu sou preso do Senhor. E sendo desse declarado como preso do Senhor, significa, eu comprometido com ele. E é espelhando-se nesse exemplo que todas as pessoas deverão então se comportar da mesma forma. E a gente vai ver aqui então o que Emmanuel traz para nós. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Ele diz o seguinte então: na leitura do Evangelho é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso, que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica, não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto, não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo, em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. É uma mensagem muito simples, muito objetiva, mas mostra um exemplo de disciplina, um exemplo de compromisso, um exemplo de responsabilidade, que aquele que era considerado um dos grandes seguidores de Jesus conseguiu demonstrar pelas suas ações e pelas suas realizações. Quando faz uma comparação com aquilo que a gente tem hoje, nós devemos pensar o seguinte: qual é exatamente o meu papel e quais são realmente as minhas realizações dentro da fé que eu abraço? E um detalhe importante, nós já conversamos isso em outras oportunidades. Bom dia, pessoal que chegou. Em outras oportunidades, nós conversamos o seguinte, que quando nós falamos em seguidores de religião, nós não falamos em pequenas comunidades. Eu sou um grande trabalhador dentro daquela comunidade que eu elegi. E eu só vou trabalhar em função daqueles que seguem os mesmos princípios. Quando nós falávamos do exemplo de Paulo e do exemplo de Jesus, que era levar um ensinamento moral e um ensinamento espiritual, não um ensinamento igrejista,
um ensinamento religioso. O objetivo de Paulo naquela época não era simplesmente fazer com que as pessoas se tornassem prosélitas. Prosélito era aquele que era convencido a mudar de religião. O espiritismo não tem esse objetivo, o cristianismo não tem esse objetivo. De você saindo tentando convencer as pessoas a largarem aquilo que as fazem felizes para elas se tornarem aquilo que nós desejamos. Não é esse o objetivo. O cristianismo ele tem uma proposta fundamental, que não é impor uma ideia, mas é propor uma ideia. E era exatamente o que Paulo fazia. Mas a sua maior propaganda era o seu próprio exemplo. Porque ele falava sobre os ensinamentos de Jesus e ele dizia que Jesus era capaz de amar incondicionalmente, de fazer caridade incondicionalmente, de se relacionar com quem quer que fosse, respeitar as limitações do outro, perdoar quando é necessário. Isso era importante. Ele não falava assim, olha, você tem que vir para essa igreja, você tem que ir para aquele centro, você tem que ir para aquela sinagoga. Ele não tinha essa preocupação. Porque, na verdade, o cristianismo, na sua mais pura essência, não é uma igreja, é uma filosofia. Se torna igreja pela união daqueles que professam a mesma fé, daqueles que seguem os mesmos ensinamentos. Nós, então, institucionalizamos essa ideia para que possamos, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos fortalecermos uns aos outros. Mas, na verdade, na sua mais pura essência, Jesus, por exemplo, ele não tinha preocupação de alugar um prédio e de fazer com que as pessoas seguissem os seus rituais. Ele falava embaixo de uma árvore, ele falava no alto de uma montanha, sobre amor, sobre as virtudes, sobre Deus, sobre a vida espiritual. E é isso que nós temos que fazer dentro dessa convicção, dessa vocação que nós somos chamados. Eu sou espírita não para convencer as pessoas a frequentarem o meu centro espírita. Eu sou espírita para mostrar para as pessoas, olha, amem como você puder amar, perdoe como você puder perdoar, porque isso é importante, porque você vai seguir exatamente aquele grande exemplo que foi dado. Porque é através desse exemplo que nós vamos nos elevando espiritualmente e tem um objetivo. Nós não seremos bonzinhos apenas porque, não, eu tenho que ser bonzinho porque disseram que eu tenho que ser bonzinho. A bondade é uma virtude que nasce dentro de nós que ela tem um objetivo, o objetivo de alcançar a felicidade pessoal, a felicidade íntima. E isso tem um propósito para todos nós. Esse é o maior convencimento. Se você não quer ser uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não é aceita por ninguém, seja feliz primeiro com você mesmo e depois transmita essa felicidade para as pessoas. A sua vida se transforma. E como isso vai acontecer? Através dos valores que você vai desenvolver. Essa é a proposta de todas as religiões. Se você conversar com um budista, ele tem os mesmos princípios. Se você conversar com um judeu, ele tem os mesmos princípios. Um muçulmano, um hindu, um cristão, seja lá qual for. Mas a gente se apega tanto àquela ideia do igrejismo, das instituições, de segurar bandeiras, de levantar estandartes, de vestir camisas, que a gente se esquece da essência, que era exatamente aquilo que Paulo de Tarso trouxe. Eu sou preso do Senhor. Eu não sou preso de igrejas, não sou preso de instituições. Eu sou preso a Ele, porque Ele precisa desses trabalhadores. Ele precisa desses servidores. E então ele opta por esse serviço. E todos nós somos assim. Se nós falamos em Jesus como sendo uma referência, nós temos que nos prender ao seu exemplo e não à conduta das instituições que nós nos envolvemos. Elas são importantes, mas elas não representam o ensinamento fundamental. Porque o ensinamento fundamental não é a instituição, é o indivíduo. Não é a igreja que vai perdoar, não é a igreja que vai fazer caridade, é o indivíduo. Ela nos ajuda dentro de uma sociedade institucionalizada como a nossa. Mas individualmente nós temos que nos colocar, eu sou um servidor porque eu desejo seguir aquele exemplo. Rafaela colocou, quando ele menciona, abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, significa que nos fechamos em um casulo e não atuamos como Jesus gostaria. Quando se fala em impulsividade primitiva, a gente fala de egoísmo, a gente fala de orgulho, a gente fala de vaidade, isso faz parte da nossa natureza. A gente lembra que tudo isso, todos esses que hoje nós vemos como imperfeição, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque quando a gente fala de orgulho, é uma característica do ser humano. Se é uma característica do ser humano, ele tem origem divina. Se tem origem divina, é porque é bom. Mas então nós temos que entender, como é que nós podemos imaginar que o egoísmo é alguma coisa boa? Quando a gente volta para os nossos tempos primitivos, quando o homem começava a se desenvolver como um ser social, como um ser biológico, o egoísmo significava ele proteger a sua família, ele proteger a sua comida,
Ele protegia a sua habitação, protegia as suas ferramentas. Então ele dizia, isso aqui é meu e ninguém pega. Eu preciso proteger isso daqui. Então o egoísmo, na verdade, era um ingrediente divino nesse grande caldo que nos formou, nesse grande caldo que nos transformou. Quando a gente fala do orgulho, é a mesma coisa. O orgulho significa, eu tenho orgulho do trabalho que eu faço, eu tenho orgulho de mim mesmo. É uma forma de eu me impulsionar para alguma realização. Porque se eu não tiver orgulho de fazer aquilo que eu gosto, eu vou me sentir uma pessoa parada, sem qualquer tipo de motivação. O orgulho nos dá motivação. Por que a gente pode dizer assim, olha, eu tenho orgulho de todos os dias vir aqui na sala e fazer o nosso trabalho? Porque é prazeroso, porque é construtivo, porque nos aproxima, porque nos instrui, porque nos fortalece. Eu tenho orgulho disso. Aí eu posso dizer assim, mas o orgulho é negativo? Depende de como direcioná-lo. Se eu disser para vocês assim, olha, eu tenho muito orgulho de estar aqui, mas eu tenho muito orgulho de ser melhor do que vocês. Percebemos então que o orgulho, ele é o quê? Ele é neutro, somos nós que vamos dar o direcionamento. E é esse instinto primitivo, essa caverna primitiva, que Emmanuel cita para nós, que é exatamente onde tem essas virtudes, sempre esses elementos, digamos assim, sempre desse lado negativo. A vaidade é a mesma coisa. Se não fosse a vaidade, eu não tinha preocupação de cortar o cabelo, eu não tinha preocupação de me vestir bem, eu não tinha preocupação de tomar um banho, porque é a vaidade que faz com que nós sejamos assim. Do contrário, a gente seria um bando de sujos andando pela rua, de maltrapilhos, mal vestidos, de pessoas fedorentas também, né, Sandra? Por que não? E não se preocupe que fedorento não é nenhum palavrão. Porque seria assim, se eu não tivesse a vaidade para poder fazer com que eu quisesse me sentir bem e cuidasse da minha própria saúde, da minha própria aparência, eu simplesmente andaria aí como mulando, sendo rejeitado pela rua. Então a gente vê que vaidade, orgulho, egoísmo são elementos importantes para o nosso crescimento, para a nossa sobrevivência. Exatamente, né? O filme O Nome da Rosa mostra bem essa característica daquelas pessoas que moravam ali, todo mundo imundos vivendo, pegando coisas na rua, as pessoas não tinham orgulho, não tinham amor próprio. Então tudo isso, né? Tudo nesse caso, porque a vaidade nesse caso a gente coloca, né, o Totti? A vaidade seria assim, eu me cuidar. Mas quando eu faço com que a vaidade ultrapasse a barreira do bom senso, aí então já começa a se tornar nocivo, já começa a se tornar doentio, dependendo da situação. Então quando Emmanuel fala para nós que a gente deve sair dessa caverna primitiva, é exatamente isso, a gente superar, né? Superar esse nosso lado inferior e começar a valorizar realmente aquilo que o Espírito nos proporciona, aquilo que espiritualmente nós somos capazes de vivenciar. Ele coloca uma primeira frase que é importante para nós. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhe sorvamos o conteúdo de sabedoria. Olha só. Essa frase aqui ela é praticamente a essência desse nosso texto. Ele diz o seguinte para nós, que a sabedoria contida nesses livros, nos livros que trazem a história de Jesus aqui entre nós, ela deve ser absorvida pelo estudo, pela atenção que a gente deve dar a ela. Mas ele fala de sabedoria. Ele não fala de preconceito, ele não fala de, mais uma vez, ele não fala de instituição. Ele fala daquilo que o Espírito é capaz de realizar. E nós temos que, quando fazemos um estudo como esse, se eu estou estudando é porque aquilo me desperta interesse. Se me desperta interesse, é porque é aquilo que eu quero fazer. Mas a gente pergunta, fazer o que exatamente? Quando a gente pega Jesus como sendo um exemplo para nós, aquele homem que andava pelas ruas, pregando a bondade, pregando o amor, a gente pensa assim, poxa, mas Jesus está tão distante da gente. E sendo tão distante da gente, a gente fala assim, olha, eu não vou conseguir ser como ele é. Mesmo que ele tenha dito que eu tenho o potencial de ser o que ele é, e ser muito mais do que ele foi, de fazer muito mais do que ele fez. Para nós ainda é uma personagem que está completamente fora da nossa realidade. E dificilmente a gente vai conseguir sem endeusá-lo. Porque a gente acaba depois reverenciando, a gente acaba idolatrando, mas esquece de seguir. Então a gente faz o seguinte, baixemos um pouquinho mais essa escala de comportamento e tragamos um pouco mais para a nossa realidade esses exemplos. Nós temos hoje no mundo pessoas que agem dentro desses princípios que são os princípios mais nobres, em todas as religiões.
Nós temos aqueles homens que ensinam sobre a caridade, aqueles homens que ensinam sobre o amor, aqueles homens que não fazem milagre, mas são capazes de doar um pão para alguém que está precisando, de abraçar alguém que está com frio, de dar remédio para alguém que está doente, de dar o alimento para quem está passando fome. Pessoas simples, pessoas comuns. Você vai na sua rua, você encontra alguém fazendo isso. Você vai no seu trabalho, tem alguém que dedica algumas horas da sua semana. Pessoas que são anônimas, Rafaela. Né? Bom dia, pessoa que chegou. Pessoas que são comuns. Tem aqueles que fazem isso, trem. A gente precisa encontrar. Então, pessoas que simplesmente se doam em benefício das pessoas. Aí a gente pensa assim, mas são esses realmente aqueles verdadeiros discípulos? São essas pessoas que devem me espelhar. Porque já que Jesus está tão distante da minha realidade, eu posso me aproximar dele através desses exemplos simples. E aí então eu vou seguir essa obediência construtiva, e muitas dessas pessoas, o mais interessante, muitas dessas pessoas seguem esse exemplo sem sequer se darem conta. Elas não seguem assim, olha, elas não se declaram como tal. Elas simplesmente veem uma necessidade e correm atrás para poder ajudar quando é preciso. E aí então no mundo espiritual essas pessoas são muito mais reconhecidas do que aqueles que se colocam como religiosos. Porque essa ideia, infelizmente para nós, é uma triste realidade hoje. Nós acreditamos que o fato de eu frequentar um local e ser ali assíduo naquela rotina, naqueles compromissos, já será o suficiente para me transformar numa pessoa diferente. E não é. Aquilo faz parte. Mas é exatamente ali, dia após dia, hora após hora, que vai fazer com que eu consiga, de fato, absorver essa filosofia. Isso é que é fundamental. Né? Deixa eu ver aqui, a Rafaela colocou, acha que essas pessoas têm um talento natural, uma bondade inata. Ela não é tão simples assim, Rafaela. A gente lembra sempre que para você se tornar nessa pessoa de bem, uma pessoa nesse grau de evolução, nesse nível de desprendimento, é uma experiência que as pessoas vão vivendo durante a sua existência. A gente lembra que as nossas vivências terrenas, que são muitas, hoje nós vivemos uma delas, no passado foram outras, época após época, dia após dia, nós chegamos nesse estágio. Exatamente esse burilamento que se fala. O que é o burilamento? O buril é aquela pedra, aquele esmeril, que a esmeril é utilizado hoje nas oficinas. E quando a gente pega assim, uma pedra, por exemplo, um metal que está deformado, que está ali todo cheio de falhas, você passa nesse buril e você vai então dando contorno a ele. As experiências da nossa vida hoje, as experiências difíceis, as experiências de relacionamento, as oportunidades de trabalho, são experiências que vão polindo a nossa face, que somos pedras brutas ainda. Se nós acreditamos que nesse nosso estágio, né, se esse nosso estágio de hoje, se nós acreditamos que somos pessoas muito desenvolvidas, muito evoluídas, e pode perguntar, Mia, tá? Porque são expressões que nós utilizamos com que são termos utilizados nos livros que nós estudamos, que nós, por uma tendência natural, nós repetimos. Mas não necessariamente significa que nós saibamos o seu significado. Esse aqui é um detalhe importante. Porque o estudo não significa apenas entender a filosofia daquilo que está sendo falado, mas aquilo que está sendo falado. Né? Porque muitas vezes, é interessante a gente lembrar, que muitos dos espíritos que escrevem para nós, que falam conosco, eram espíritos muito cultos. Espíritos que tinham conhecimentos assim, da linguagem, eu digo, não da filosofia, mas do próprio idioma. Então às vezes você precisa de um dicionário do lado. Então se você estuda e você não tem um dicionário do lado, você vai se perder. Basta a gente perceber, por exemplo, uma frase que é muito comum, e aproveitando essa sua deixa, uma frase muito comum: não deve colocar a candeia debaixo do alqueire. E a pergunta é: quem já teve a curiosidade de ver o que é uma candeia? Aí todo mundo pensa, é uma lamparina, mas hoje em dia não tem lamparina mais. O máximo que se tem é uma lamparina de pilha, uma lanterna. Mas candeia, feita com óleo de azeite, de oliva, que pegava fogo, aquela coisa toda, é uma coisa que não se tem mais. Mas era uma palavra que todo mundo utiliza, e baixo do alqueire, candeia e coisa e tal. Então são expressões que nós utilizamos, que se nós não traduzirmos isso, o ensinamento simplesmente passa despercebido. O ensinamento passa não sendo compreendido. E aí então é importante que nós estudemos aquilo que está sendo dito e como está sendo dito também. A Mari colocou em cima para nós, né, muitos pensam em congregar todos os dias o suficiente para agradar a Deus. E tem uma diferença significativa também, Mary, quando se fala em congregar todos os dias, em fazer pregações todos os dias, porque se você não transformar tudo aquilo que você fala
tudo aquilo que você professa em atitudes, é simplesmente uma fé morta, porque ela só serve para você. E o exemplo que Jesus trouxe foi um exemplo exatamente diferente. Era aquele exemplo que assim, olha, tudo isso que eu estou fazendo, tudo que vocês precisam fazer, não é o que eu estou dizendo, mas é aquilo que eu estou mostrando para vocês. Porque ele falava para as pessoas, explicava, conversava, depois ele colocava o pé na estrada e começava a mostrar como é que fazia. Então a gente confunde muito a elevação espiritual de cada pessoa através de palavras, através de condutas. E na verdade a elevação espiritual de cada um é aquilo que você faz no seu dia a dia. Porque depois, no momento em que a nossa consciência começa a fazer uma análise daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos, a pergunta não é no que você acredita. A pergunta é o que você fez. E a gente tem que parar assim, olhar para trás para o nosso caminho e perguntar assim, o que eu fiz exatamente da minha vida, não apenas em benefício de mim mesmo, mas em benefício das pessoas que não tinham o que eu tinha, que sofriam mais do que eu sofria, que não conheciam o que eu conhecia. O que eu fiz por ela exatamente? Porque quando você fala em caridade, nós falamos em caridade como sendo ali uma somatória de valores. A caridade engloba perdão, indulgência, amor, doação, desprendimento. Então, quando você fala em caridade, aquilo que você faz com sinceridade é aquilo que demonstra de fato que você é. Por isso que as pessoas mais reconhecidas no mundo, dentro da espiritualidade, dentro da nobreza, são sempre aquelas que são mais caridosas. E não é por acaso. É porque aquilo que elas acreditam simplesmente se transformou em ações, se transformou em obras. Elas não dizem assim, olha, já que eu sou um religioso, fazer o quê, né? Eu tenho que ser caridoso. Não. Elas dizem assim, Senhor, eu estou aqui para servir. E de repente aparece alguém passando fome, ele corre lá e ajuda. De repente tem alguém doente, ele corre lá e ajuda. Aí todo mundo começa a reparar, nossa, como ele é caridoso. Nós estamos vendo, na verdade, ali a ponta do iceberg. Porque aquilo é o que exterioriza da fé que realmente ele tem. Mas infelizmente nós fazemos, por exemplo, se cada uma das nossas atitudes fossem transformadas em luzes, nós seríamos ali simplesmente pessoas apagadas ainda. E poucas seriam aquelas que teriam realmente grandes brilhos. Porque tem aqueles astros que tem luz própria e tem aqueles astros que são iluminados pelos outros, né? Nós, infelizmente, ainda somos iluminados, não conseguimos ainda desenvolver a nossa própria luz. Mas é simplesmente através da vontade. Basta simplesmente começar a fazer esse trabalho, né? Estão as pessoas que começam a enxergar a luz debaixo da candeia, né? A gente tem que elevar sempre essa candeia para poder fazer com que ela ilumine sempre o ambiente onde as pessoas se encontram. E aqueles que quiserem seguir, fiquem à vontade. Lembrando sempre isso. E aqui então, nesse nosso texto, a gente tem essa passagem também. O exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Então aqui ele se colocando, eu sou preso, eu sou um servidor. E em benefício do serviço eu faço tudo aquilo que precisa. Nós ainda temos uma vida muito condicionada aos nossos próprios interesses, muito limitadas ainda pela nossa capacidade. A gente faz aquilo que dá, a gente não faz aquilo que precisa. E infelizmente o nosso mundo hoje, pelas nossas necessidades, pelo mundo muito intenso que a gente vive, é muito complicado a gente renunciar a tudo e viver em função dessas tarefas. Mas a gente pega Paulo de Tarso, por exemplo, uma pessoa que vive em função disso. Quando a gente pega aqueles que vivem as suas vidas religiosas de doação, como por exemplo, vamos pegar aquelas referências máximas que a gente tem de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, de um João Paulo II, de uma Mahatma Gandhi, de uma Irmã Dulce, tantas outras referências por aí, eles renunciaram suas vidas para viver em função daquilo que eles acreditavam. E essa passagem aqui embaixo, ele diz assim, imitando o exemplo de Paulo, seremos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonar-se colocando-nos aqui, se nós tivéssemos esses valores fixos e praticados no nosso dia a dia, fixos em nossa mente, praticados no nosso dia a dia, nós não teríamos guerra, nós não teríamos fome, nós não teríamos sofrimento, não teríamos absolutamente nada. Tudo simplesmente se transformaria. Tudo acabaria pelo fato da gente colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Mas nós acreditamos sem pôr em prática. Se nós, por acaso, colocássemos em prática, o nosso mundo se transformaria de uma hora para outra.
seria uma promoção do nosso mundo, uma promoção repentina, uma promoção imediata pelo esforço coletivo. Mas, infelizmente, pelo fato de termos ainda esforços individuais, sem coordenação, as coisas aconteceriam dessa forma. Nando colocou, né, sobre a candeia tem muitas interpretações. Uma delas é o conhecimento. Sim, é a luz do conhecimento. Deve estar à disposição de todos, e nós não devemos escondê-la debaixo do alqueire. Né? Seria exato, porque assim, quando você fala em alqueire, porque Jesus falava numa linguagem muito relativa à realidade daquelas pessoas. Eles eram agricultores, eram aquelas pessoas que plantavam. E se você coloca a candeia é aquela lamparina a óleo. Se você coloca essa lamparina embaixo de um plantio, ela vai esconder tudo, você não vai ter claridade nenhuma. Quando você coloca ela acima, você consegue iluminar todo o ambiente. Quando você tem, por exemplo, uma vela dentro de casa, acabou a luz da sua casa. Aí você pega então a luz e coloca no chão, ou você coloca em cima dos objetos, em cima do armário? Claro, você coloca em cima para poder iluminar o ambiente. O conhecimento é a mesma coisa. E aquele que segura então essa candeia é aquele que deve levantar, quanto mais alto melhor, para poder fazer com que todos sejam iluminados. Esse é o objetivo. Então o ensinamento de novo, né? Pois é, tem que tomar cuidado com essa candeia também, né, Sandra? O objetivo então dessa obediência construtiva é a obediência que nós temos para a filosofia que nós abraçamos. Ela é uma filosofia que não é teórica, é uma filosofia que ela é prática, é uma filosofia de atitude. Por isso que Emmanuel diz para nós que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade simplesmente é o exemplo prático daquilo que nós acreditamos. Nós estudamos todos os dias, estudamos para quê? Não para termos conhecimento apenas, mas para sabermos como colocar esse conhecimento em prática. E todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer isso. Não apenas filiados a uma instituição, mas no trânsito, numa loja, em casa, no trabalho, com desconhecidos, no shopping center, em qualquer lugar você pode ser generoso e pode ser caridoso. Esse que é o mais importante. Fechamos por aqui então, meus amigos. Foi Emmanuel. Emmanuel que trouxe para nós essa passagem, se eu não me engano, né, porque a gente lembra que, né, ou foi Kardec. Acho que foi Kardec sim, Fristone, obrigado. Tá? Porque ele dizia o seguinte, porque tinha um religioso, no livro que é o Espiritismo, um religioso muito antigo da Igreja Católica, que ele dizia, que era inclusive um sábio, eu não lembro se era Santo Agostinho, se era Santo Antônio de Pádua, eu não lembro exatamente quem era, que ele dizia que fora da igreja não há salvação, porque era o domínio da igreja, dizendo que o único caminho para poder fazer com que o homem se elevasse era através da igreja. E aí então, depois dessa passagem, depois dessa mudança de filosofia e da manifestação dos espíritos, trouxeram para nós então a ideia de que fora da caridade não há salvação. Não é a igreja que salva, mas é a ação. Se você está na igreja ou fora da igreja, não faz diferença nenhuma, desde que você haja com amor ao próximo, com doação e tudo mais. Né? Legal, Rafaela, seja sempre bem-vinda. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, deixamos então essa obediência construtiva. Se nós somos obedientes a esses nossos princípios, se nós somos obedientes então àquilo que nós estudamos, àquilo que de fato nós acreditamos. Porque se nós queremos um mundo melhor, é cada um fazendo a sua parte, que é mais importante, sem olhar para a falha do outro, mas olhar exatamente para as nossas próprias falhas, para que elas fossem constantemente corrigidas e transformadas naquilo que existe de mais perfeito, que foi o exemplo que Jesus trouxe para todos nós. Passando então para a nossa amiga Florzinha, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta então para aqui dar os recadinhos para vocês. Uma mensagem rápida, uma mensagem objetiva, mas eu espero que ela tenha sido bastante reflexiva para todos nós.